Eu sempre me vi como um cara comum, daqueles que constroem a vida passo a passo, como se estivesse montando uma casa de tijolos firmes, onde cada peã tem seu lugar, sem rachaduras desnecessárias. O trabalho na pequena oficina mecânica que eu tinha no fundo de casa me dava um sustento eslido, o suficiente para pagar as contas, guardar um pouco para pequenas alegrias, como uma vara de pescar nova ou ingressos para um jogo do Corinthians. E às noites eu passava assistindo ao futebol na TV ou mexendo no meu velho Fusca na garagem, onde o cheiro de graxa e metal acalmava meus pensamentos como um velho amigo, afastando as preocupações do dia a dia, o cansal de um dia pesado e os pequenos aborrecimentos. Quando conheci a Helena na quermesse da nossa cidadezinha no interior de São Paulo, onde o ar era preenchido pelo aroma de pastel e o som de música sertaneja, tudo pareceu se encaixar, como se um quebra-cabeça finalmente formasse uma imagem completa, sem lacunas ou pis erradas. Ela era calma, atenciosa, com uma voz suave que acariciava os ouvidos como uma melodia tranquila, e o costume de preparar minhas comidas favoritas, desde o pão de queijo quentinho pela mãe, com aquele cheiro de queijo derretido, até a feijoada caprichada no jantar, com pedaços de carne, couve verdinha e aquele caldo grosso que aquecia a alma. Nos casamos um ano depois de nos conhecermos, numa igrejinha simples nos arredores da cidade, onde os sinos tocaram suavemente e os convidados nos desejaram felicidades. E eu decidi que era essa tranquilidade que muitos sonham em ter. Um porto seguro em um mundo agitado, onde se pode esquecer das tempestades, dos ventos da mudana e das tormentas dirias. Marta, a de Helena, morava em uma chácara num condomínio próximo, em uma casa aconchegante com varanda, cercada por um pomar de jabuticabeiras, onde no outono o ar se enchia do aroma doce dos frutos maduros e na primavera, as flores cobriam o chão como um tapete branco. Ela era daquele tipo de mulher que assume o controle instantaneamente, com uma firmeza desfarada de cuidado, como um lobo em pele de cordeiro, sempre pronta para direcionar os acontecimentos para o rumo que ela desejava. Aos poucos, quando Helena começou a chamar-me para nos visitar com mais frequência, trazendo o ônibus velho de fim de semana, com sacolas cheias de compotas caseiras, comecei a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, como sombras ao meio-dia. Sua maneira de falar, firme, mas com um toque de carinho, como se estivesse ninando uma criança com uma ordem oculta, forando a obediência. E a forma como ela ajeitava a gola de sua blusa, expondo o pescoço com um delicado pingente em forma de folha de prata que brilhava sob a luz, atraindo o olhar e despertando pensamentos confusos. Isso nos chamava a ateno de imediato, mas se acumulava como uma névoa leve sobre o rio numa mão de outono, envolvendo tudo ao redor com uma bruma misteriosa, que despertava em mim uma estranha inquietal, misturada com curiosidade e um leve tremor. Tudo começou a se desenrolar de verdade em um dos almoços de família que Helena organizou, como um pequeno banquete sem um motivo especial, apenas para reunir os mais primos mesa e quebrar a rotina, enchendo a casa de risadas e calor. Ela arrumou a mesa na sala de jantar com uma toalha branca, de saladas frescas e crocantes com pepinos e tomates da horta, uma muqueca de peixe dourada e borbulhante, com aquele cheiro de dendê e leite de cocô que preenchia o ambiente, e no centro, uma garrafa de vinho branco do sul do Paz, com um leve aroma frutado que lembrava jardins de verão e dias despreocupados. Eu estava sentado à mesa, pensando nos sérvios de a mãe na oficina, naquele cliente com um motor teimoso que se recusava a pegar de mãe, exigindo um diagnóstico cuidadoso, e nas pis que precisava encomendar de um fornecedor na cidade vizinha, considerando os prazos de entrega, quando Marta entrou na sala, trazendo consigo uma onda de confiança e um leve perfume. Ela usava um vestido azul acinzentado que delineava sua silhueta na medida certa para parecer elegante, sem exageros, destacando a grade e seus movimentos, como uma mulher que conhece sua fora e sabe como o é-la. Boa tarde, Caio, disse ela, sentando-se em minha frente com um sorriso que parecia caloroso, mas escondia uma profundidade, como o oceano sob uma superfície calma, cheio de correntes submarinas. Sua voz era estável, mas continha uma fora oculta, como uma rajada de vento antes de uma tempestade. Quando o cu escurece e o ar fica pesado com a tempestade que se aproxima, cheia de relpagos. O almoço seguiu seu curso. Helena tagarelava sobre seus afazeres no escritório, sobre como os colegas elogiavam seus relatrios e haviam sugerido uma promo com aumento de salário, o que permitiria comprar mês novos. Caio balanava a cabeça, servindo mais vinho nos copos, tentando-no demonstrar como seus pensamentos estavam destrados pelo brilho estranho nos olhos da sogra, que parecia um convite. Mas seu olhar sempre escorregava para Marta.
Ela comia devagar, com cuidado, cortando o peixe em pequenos pedaços com preciso se rica, saboreando cada gole de vinho, e seu olhar às vezes se demorava nele mais do que o normal, penetrando sob a pele como um raio de luz em um quarto escuro. Uma vez ele interceptou esse olhar, longo, penetrante, como se ela estivesse decifrando seus segredos, vasculhando os cantos mais escondidos de sua alma, procurando fraquezas e desejos. Me diga, Caio, como estão as coisas na sua oficina? Voc ainda este mexendo naquele fusca velho, tentando ressuscitá-lo, traz-lo de volta à vida? Ela perguntou, e em sua entonal havia algo mais do que simples cortesia. Como se ela o estivesse testando sua prontidão para o jogo, para um passo ao dos limites. Sim, estou tentando dar vida a ele. Trocando as pis uma por uma, limpando o carburador e verificando a fial, respondeu ele, tentando parecer despreocupado, mas sentindo a voz tremer um pouco com a tênue inesperada que despertava nele confuso e interesse. Interessante. Às vezes, mecanismos antigos precisam de um toque especial para funcionar de novo, não mesmo? Preciso saber onde apertar para que tudo funcione, respondeu ela com um leve sorriso, e suas palavras pairaram no ar, cheias de subtexto, como uma luz a desejos e possibilidades ocultas. Debaixo da mesa, aconteceu algo que ele recordaria muitas vezes depois, revivendo na mente repetidamente, analisando cada momento, cada sensal. A perna dela, calada em uma sandália de tira fina, tocou levemente seu pé. No de forma brusca, mas o suficiente para que ele se assustasse, como se tivesse levado um choque ao trico, e o sangue subisse ao rosto, fazendo o corão bater mais rido, como um martelo na bigorna. Depois do almoço, Helena foi para a cozinha lavar a louça, deixando-os ASS, e um silêncio se instalou na sala, quebrado apenas pelo tilintar distante dos pratos e o som da água da torneira. Marta se levantou e foi até a janela. Seu vestido sussurrava levemente a cada passo, como seda ao vento, criando uma atmosfera de mistril. Vamos tomar um ar fresco, espairecer um pouco, conversar sem ninguém por perto, ela sugeriu. E em sua voz havia a mesma determinal de sempre, que não admitia objetos, como uma ordem envolta em um convite com um toque de intriga. Caio a seguiu sem saber porquê, como se estivesse hipnotizado por sua aura e sua confiança. A janela dava para um quintal tranquilo, iluminado pelos raios do sol poente, onde as folhas das flores tremiam ao vento, projetando sombras danantes no chão. Ela se apoiou no parapeito da janela, e o vento bagunou levemente seus cabelos, dando-lhe a aparência de uma heroína enigmática de um filme antigo, cheia de segredos e estrias não contadas. Caio ficou ao lado dela, sentindo como seu ombro quase tocava o dele, e o calor de seu corpo penetrava atrás do tecido da roupa, acendendo um fogo interno, lenta mas inexoravelmente. O aroma de seu perfume, uma mistura de lavanda e algo mais forte, como ervas da floresta depois da chuva, o envolvia, tornando o ar mais denso e pesado, quase palvel, cheio de tenso. Vê que feliz com a minha filha? Realmente isso que Voc queria da vida? Ela perguntou de repente, virando-se para ele tão perto que ele podia ver fascas em seus olhos, como estrelas no cu noturno, atraentes e distantes. Seus olhos estavam primos e neles brilhou algo quente, quase convidativo, um convite para dar um passo no desconhecido, para algo do permitido, para o mundo do proibido. Caio ficou paralisado, sem saber o que dizer. As palavras ficaram presas na garganta, como um N dificultando a respirar. Claro, a Helena maravilhosa, ela tudo para mim, nossa vida estvel, ele finalmente conseguiu dizer, mas as palavras soaram pouco convincentes, como uma desculpa para si mesmo, cheia de dúvidas. Ela deu um passo mais perto, e sua mão como que por acaso tocou a dele, demorando-se um instante a mais, enviando arrepios pela sua pele. Ou nu. Talvez haja algo queimando dentro de Voc, esperando por uma fasca, esperando para ser libertado, sussurrou ela, e sua respiral tocou sua bochecha, quente e sedutora, como um toque. Fico feliz, mas às vezes a vida nos oferece mais do que esperamos. Presentes inesperados, novos caminhos, ela continuou. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima, como o sussurro das folhas noite, cheia de promessas e segredos que o convidavam a se abrir. Eu gosto de Voc, Caio. Há uma fora em Voc que nem todos conseguem ver, uma fora que este esperando para ser despertada, como um vulco adormecido sob uma camada de cinzas. Ele sentiu o corão bater mais forte, martelando em suas tomporas, como um martelo na oficina, ecoando pelo corpo, despertando algo esquecido. Caio tentou brincar. A senhora está brincando, dona Marta? Isso nos riu, apenas uma conversa. Mas ela não riu. Seu rosto permaneceu frio, com um leve sorriso no canto dos olhos, que prometia mais do que palavras. Eu não estou brincando,
Apenas observo e vejo que Vok poderia ser um parceiro interessante neste jogo da vida, um parceiro na dana das paixes. As palavras eram simples, mas se desdobravam gradualmente como um vinho envelhecido, deixando um gosto de curiosidade e um desejo que crescia. Ele não sabia como reagir. Parte dele queria ir embora, voltar para a rotina segura com Helena, para as noites habituais, mas outra parte queria ficar e descobrir o que viria a seguir, mergulhar de cabeça naquele redemoinho, sentir o gosto do proibido. A noite estava quente e na janela eles estavam toprimos que ele sentia o calor do corpo dela, como um fogo invisível, crescendo por dentro, consumindo lentamente as vidas. Conte-me sobre Vok, Caio, sobre o que Helena não sabe, sobre seus sonhos e desejos ocultos, pediu ela. Sua voz o envolvia como uma voa suave e insistente penetrando na alma. Sua pergunta era como um anzol lanado na água, e ele não conseguiu resistir. As palavras fluíram por si mesmas como um rio depois da chuva. Ele começou a contar sobre sua infância na cidade do interior, onde as ruas eram empoeiradas, os dias passavam devagar, cheios de brincadeiras com amigos e as primeiras descobertas, sobre o primeiro carro que ele mesmo consertou na garagem do pai, sob seu olhar severo, com as moçujas de graxa e um sentimento de orgulho, sobre os sonhos de se mudar para uma cidade grande e construir algo seu, abrir sua própria oficina, sobre as decepções que vieram com os anos como rachaduras no concreto minando sua confiança. Ela ouvia balanando a cabeça, e às vezes sua mão tocava sua manga, como que por acaso, enviando arrepios pela pele, como uma corrente elétrica, fortalecendo a conexo. Vok sabe lidar com mecanismos? Um dom raro, a habilidade de consertar o que é quebrado, de devolver a vida, observou ela. E em seus olhos brilhou admiral, real ou fingida, mas fascinante, que o fez se sentir importante, necessário. E se eu te pedisse para consertar algo na minha casa? Digamos, uma porta velha que rende noite, me impedindo de dormir e despertando memórias do passado. Caio imaginou como seria ir à casa dela. Eles sozinhos na casa, o silêncio ao redor, apenas o som do vento nas jabuticabeiras e o crepitar da lenha na lareira. E a conversa se transformando em algo mais, em algo proibido, excitante, cheio de fogo. Eu poderia dar uma passada a ele, ver o que há de errado, consertar, respondeu ele, e sua voz tremeu de excital, da antecipal do inevitável. Eles conversaram por mais meia hora, e cada troca de palavras aumentava tenso, como a carga em uma bateria. Ela perguntou sobre seus hobbies, sobre suas rotas de pesca favoritas no Rio Tranquilo, sobre por que ele escolheu a mecânica em vez de algo mais prestigioso, como um trabalho em um escritório, e ouvia com um interesse que parecia sincero, fazendo-se abrir cada vez mais, compartilhar segredos. Vã com um homem forte, Caio. No desperdice isso em na rotina, no dia a dia, sussurrou ela na despedida. Quando Helena os chamou de volta, seus dedos apertaram levemente seu pulso, e esse toque ecoou nele, como um choque elétrico demorando a desaparecer, deixando uma marca. A noite terminou, mas na cabeça de Caio as imagens giravam. O sorriso dela, o perfume, aquela leve presso sob a mesa, e ele não conseguia se livrar do pensamento de que aquilo era apenas o começo de algo perigoso, mas atraente, que mudaria tudo. Ele se deitou na cama ao lado de Helena, mas o sono não veio. Os pensamentos giravam como um redemoinho, impedindo-o de dormir, revivendo a conversa na janela repetidamente, analisando cada palavra. No dia seguinte, Caio foi para a oficina, tentando se concentrar no Fusca, trocando Léo, verificando as velas e limpando os filtros. Mas os pensamentos voltavam para ela, para seus olhos e palavras, distraindo-o do trabalho, fazendo-o cometer erros. Noite, Helena notou sua destral durante o jantar, quando ele mastigava a comida mecanicamente, sem sentir o gosto. Aconteceu alguma coisa? Vocash meio distante hoje, como se não estivesse aqui em outro mundo, perguntou ela com preocupal, tocando sua mão com ternura. Estou exausto do trabalho. Aquele cliente com o motor me deu um baile. Tive que refazer o motor inteiro. Ele mentiu, mas por dentro uma tempestade de emos, de culpa e curiosidade se agitava como uma tempestade em um porto seguro, ameaçando virar tudo de cabeça para baixo. Marta ligou perto da noite. Sua voz no telefone era calma, mas com a mesma nota que tinha na janela, atraente e autoritária, como o chamado de uma sereia das lendas. Caio, Vok não se esqueceu da minha porta? Ela continua rangendo, me lembrando de Vok toda noite, perguntou ela, e em suas palavras havia uma intriga. Não esqueci. Quando posso passar a? Respondeu ele, sentindo o pulso acelerar, como um motor em alta rotal, cheio de adrenalina. A mãe, depois do almoço. Estarei esperando com CH e pão de queijo fresco. Quando ele chegou, a casa de Marta o recebeu com calor.
A luz suave de um abajur projetava sombras aconchegantes nas paredes de madeira. O cheiro de CH feito se misturava com o aroma das flores do jardim e das jabuticabas maduras penduradas nos galhos. Ela estava com um hobby de seda que realava suas formas, mas sem vulgaridade, com a grade de uma mulher madura que conhece sua atratividade e sabe como o Ursula. Entre, a porta na sala de estar. Ela esperando por suas mãos, seu toque, disse ela, guiando-o pelo corredor. Seus passos eram suaves como os de um gato, silenciosos, criando uma sensação de intimidade. Na sala de estar havia uma porta de madeira antiga, rangente e desgastada pelo tempo, com a pintura descascada e as dobradias enferrujadas. Caio começou a trabalhar, tirando as ferramentas da bolsa, lubrificando as dobradias e apertando os parafusos, mas a presena dela o distrai. Ela ficou ao lado, observando com interesse, vezes ajeitando o hobby, revelando um ombro. Vogue muito habilidoso. Suas moçó de ouro, fortes, com fivez, observou ela. E seu elogio fez sorrir, sentir uma onda de orgulho e calor. Eu tento, um bito desde a infância. Meu pai me ensinou. E se eu disser que gosto quando um homem toma as réis de tudo em suas mãos completamente, sem reservas? Ela continuou, e o diálogo novamente deslizou para aquela zona onde as palavras tinham um duplo sentido, cheias de insinuais e subtextos de desejos futuros. Ele se virou, e seus olhares se encontraram. Fascas voaram, como as de uma solda na oficina, ofuscando-o. Eu posso assumir o controle, se for preciso, não vou parar, disse ele em voz baixa, e o ar entre eles se adensou como antes de uma tempestade, pesado de tenso e expectativa. Eles conversaram durante todo o concerto. Ela perguntou sobre seu trabalho, sobre casos engraçados com clientes, como aquele que esqueceu as chaves na Igniu e chamou Guincho Toa. E cada vez suas réplicas o faziam pensar em algo mais no oculto, naquilo que é chão do trivial. Vezes preciso apenas soltar o controle e deixar os eventos seguirem seu curso, sem olhar para TRS, disse ela, entregando-lhe uma ferramenta, de modo que seus dedos se tocaram por um instante, enviando uma onda de calor pelo corpo, como eletricidade. Quando a porta foi consertada, ela ofereceu uma xara de CH, e eles se sentaram na cozinha, onde ela se inclinou para mais perto, falando sobre seu jardim, sobre como adorava mexer na terra, plantar novas jabuticabeiras, reglas pela mãe, e sobre a sólido que vezes a envolvia como uma onda, mas que agora estava recuando. Sabe, Caio, na minha idade, a gente valoriza os momentos genuínos, aqueles que acendem uma fasca na alma e no corpo, que tornam a vida mais brilhante. Ao voltar para casa, Caio não conseguia tirá-la da cabeça. Helena preparava o jantar, cantarolando uma música antiga, mas seus pensamentos estavam com a sogra, em sua casa aconchegante, cheio de confuso e desejo. A noite trouxe sonhos inquietos, cheios de confuso e desejo, onde as imagens se misturavam em um caos, não lhe dando paz. A vida de Caio, que antes flua suavemente como uma estrada em um caminho conhecido, de repente girou em um turbilho, cheio de reviravoltas inesperadas e curvas perigosas, ameando mudar tudo. Helena anunciou que faria uma viagem de negócios de uma semana para a cidade vizinha para reunir, relatrios e encontros intermináveis que ela descrevia com entusiasmo, planejando comprar lembrancinhas e presentes para casa. Ela partiu ao amanhecer, dando-lhe um beijo de despedida e lembrando de comprar pão e leite, deixando uma lista na geladeira com anotais cuidadosas. A casa ficou vazia, e Caio ficou sozinho com seus pensamentos, que não o deixavam em paz desde aquela conversa na janela e o concerto da porta, girando em sua cabeça como um redemoinho cheio de perguntas. Ele tentou se ocupar com o trabalho, consertou a torneira que pingava no banheiro, trocando a borracha e verificando os canos, foi ao mercado comprar mantimentos, comprando não apenas pó, mas também cerveja para a noite, queijo e frutas, e organizou a baguna na garagem, separando as ferramentas em caixas. Mas toda vez que o telefone tocava, seu coração disparava em expectativa, como antes de uma ligação importante, cheia de esperanças. E o telefone tocou. Era Marta. Caio, eu fiz uma torta de cereja, a sua favorita, fresca e arontica com uma crosta crocante e recheio suculento. Vou levar para Vogue, se não se importar, para aliviar sua sólido e adicionar um pouco de calor, disse ela calmamente, como se fosse um cuidado comum com o genro, mas com um subtexto que fazia o coração bater mais rido. Ele concordou sem hesitar, embora por dentro tudo se contrasse com a antecipal e um leve medo do desconhecido, de um passo no abismo. A porta se abriu no final da tarde, e Marta estava no batente, usando um vestido que abraava sua figura como uma segunda pele, de cor vinho escuro, com um decote que destacava a linha do pescoço e das clavulas, tornando-a irresistível como um aviso.
Nas mãos, uma cesta com a torta da qual emanava um aroma quente de especiarias e pó fresco, misturando-se com seu perfume, criando uma aura. Entre, convidou Caio, tentando soar normal, mas sua voz traiu uma leve rouquido de excital, como a de um adolescente no primeiro encontro. Ela entrou. Seus passos eram firmes. Os saltos batiam no chão, ecoando pela casa vazia, intensificando a sensação de intimidade e isolamento. Posso tomar um CH? A estrada foi longa, estou um pouco cansada, mas por pouco valeu a pena o esforço, pediu ela, colocando a cesta na mesa da cozinha e tirando o cachecol lentamente com graça. Caio assentiu e se virou para o fogo para colocar a chaleira, mas sentia a presença dela atrás de si, como o calor de uma fogueira em uma noite fria, atraente e perigosa, que o puxava. De repente a modela tocou suas costas leve, mas insistentemente. Os dedos deslizaram pela camisa demorando-se, traçando uma linha para baixo. Voqueste tenso, como a corda de um arco, pronto para atirar no alvo. Ela disse baixinho, quase ronronando, e em sua voz havia a mesma fora de antes, autoritria e atraente como um M que nos solta. Nesse momento a resistência se quebrou, como um galho seco sob o pé. Aquela corda estourou com fora e continuou a estourar por mais 10 minutos. Eles se mudaram para um lugar mais confortável, o quarto, onde o ar parecia mais denso com suas respirais e os aromas misturados de perfume e suor, cheios de paixão. Marta se movia com experiência confiante e apaixonada, revelando nele coisas que ele nem suspeitava. Cada movimento era como a descoberta de novos horizontes. Caio não podia negar. Cada momento ali era cheio de uma fora que o dominava completamente, deixando uma marca na alma e no corpo como um selo indelevel. A torta. Mais tarde, ele provou a torta dela. Era suculenta e deliciosa, exatamente como ele gostava, com a acidez da cereja e a doura da massa derretendo na boca, deixando um gosto bom. Afinal, quem gosta quando seco e sem sabor, sem suco e sem vida? No dia seguinte, Caio acordou com um sentimento de culpa, misturado com uma excital que não largava, fazendo lembrar de cada detalhe, cada suspiro, cada sussurro. Helena ligou da viagem de Negcius, falando sobre as reuniões, sobre novas ideias e colegas com quem almoava em cafés, discutindo projetos, e ele respondia mecanicamente. Mas seus pensamentos estavam longe, no turbilho do dia anterior, cheios de imagens e sensais. Marta apareceu novamente no final da tarde, desta vez sem pretexto, apenas batendo na porta com uma garrafa na mão e um sorriso enigmático. Pensei que Voque estivesse se sentindo solitário nesta casa vazia. Vamos espantar o tio, adicionar um pouco de fogo, disse ela na porta, e seu sorriso era o mesmo do almoço, atraente e confiante, como uma promessa de aventura. Eles não perderam tempo com conversas. A porta se fechou, e tudo se repetiu com nova fora, com novos toques e sussurros, explorando as profundezas da paixão e dos desejos. Os encontros se tornaram regulares, como um ritual secreto, cheio de risco e adrenalina, cada vez adicionando novos detalhes, ora na sala de estar perto da lareira, ora na garagem entre as ferramentas e até mesmo na cozinha. Quando Helena ligava avisando que se atrasaria por causa de uma reunião extra ou do mau tempo que parou os nibus, Caio sentia uma onda de adrenalina, como antes de um salto de paraquedas, cheio de excital. Marta vinha em horrios diferentes, vezes durante o dia com uma sacola de compras, para ajudar nas tarefas domésticas e preparar o almoço com seus temperos especiais, adicionando pimenta e ervas. Vezes noite, com um casaco sob o qual se escondiam roupas que realavam suas formas e faziam o corão bater mais rido, como um tambor em uma orquestra. Uma vez ela trouxe uma garrafa de vinho, e eles se sentaram na cozinha, bebendo lentamente, discutindo as trivialidades da vida, desde a política do Pazete os filmes favoritos que ela assistia na juventude. Aos momentos inesperados que mudam tudo, como um claro de relpago, ela ergueu a Taã, e sua perna sob a mesa tocou a dele novamente, lembrando-o do primeiro almoço e acendendo o fogo de novo mais forte do que antes. Eles falaram sobre livros, sobre as viagens que ela amava na juventude, viajando sozinha pela Europa, visitando cidades antigas e museus, e sobre como a vida ensina a ser mais corajoso, a pegar o que seu sem arrependimentos. Uma vez a vizinha bateu na porta enquanto Marta estava ali dentro, perguntando sobre seu gato perdido que havia fugido, e eles ficaram parados prendendo a respirar, abraados no corredor, até que os passos se afastaram, deixando-os em um silêncio cheio de risadas. Foi por pouco, quase nos pegaram, como num filme de espionagem, ela riu depois. Seus olhos brilhavam de excital, como os de um jogador em um jogo de azar. Muito perto, mas isso excita, adiciona um tempero, respondeu ele.
E isso se adicionava mais emo como tempero em um prato, tornando cada vez inesquecível e vibrante. As conversas deles depois se tornaram mais profundas. Ela compartilhava sobre sua vida, sobre o marido que a deixou há muito tempo, deixando-a sozinha com a filha, sobre as dificuldades da crial e sobre como aprendeu a tirar da vida o que desejava, sem se preocupar com as convênios e a moral da sociedade. Vok me lembra de uma fora que eu havia esquecido, daquela paixão que dorme dentro de mim, esperando ser despertada pelo toque certo, disse ela uma vez, passando o dedo pelo ombro dele deixando uma marca de calor como uma queimadura indolvel. E Vok me ensinou que a vida não se resume em rotina, que há espaço para fogo e risco, para o que real, respondeu ele, sentindo que ele mesmo estava mudando, tornando-se mais corajoso, mais decidido. Outro encontro aconteceu na casa dela. Caio foi com o pretexto de consertar uma umpada. Ele no ambiente familiar com cheiro de jabuticaba e madeira, onde tudo lembrava dela, de seu mundo. Me ajude com isso. Ela pisca à noite e não me deixa dormir. Traz pensamentos ruins, pediu ela, apontando para a umpada. Mas seu tom era brincalho, cheio de insinuais, como um convite para uma dana. Enquanto ele trabalhava, ela ficou atrás dele. Suas mãos o abraçaram pela cintura de repente, pressionando-o mais perto. Sua respiral em seu pescoço era quente. Vok forte como uma rocha, confivel como uma nora, sussurrou ela em seu ouvido. E Vok sabe como usar isso? Como despertar a fora interior? Completamente ele respondeu, e tudo girou novamente em um turbilho de paixão, cheio de descobertas. Ao voltar para casa, Caio notou mudanças em si mesmo. Ele começou a se olhar mais no espelho, sentindo uma onda de energia, de autoconfiança, como se tivesse acordado de um longo sono, cheio de nova fora e determinal. O jogo ardia intensamente, mas todos sabiam que tais fogueiras não duram muito, e a chama poderia queimar não apenas ele, mas todos ao redor, deixando apenas cinzas. A vida em sua casa tornou-se um equilíbrio na beira do abismo, cheia de segredos e tenso, onde cada dia era como andar na corda bamba sobre um precipício. Marta aparecia inesperadamente, com um sorriso que prometia mais do que palavras. E cada visita era como um novo capítulo em um romance secreto, cheio de surpresas e reviravoltas. Eu trouxe seu almoço, para Vok não passar fome sozinho. Prove minhas aldegas especiais com acompanhamento, dizia ela, entrando pela porta com uma sacola, e seus olhos falavam de outra fome, de uma paixão que não se sacia com comida, mas exige mais, uma fuso completa. Eles não perdiam tempo com conversas supérfluas. Sua presença preenchia imediatamente o espaço, e eles se fundiam em um turbilho de emos, explorando novas facetas, novas sensais. Certa noite, quando Helena deveria voltar tarde do trabalho por causa de um atraso, Marta veio com um vestido que realava suas formas confiantes, com um lenço leve nos ombros que adicionava um ar de mistrio, como em um romance de espionagem cheio de intrigas. Vamos falar sobre NS, sobre o que este crescendo entre NS, como uma planta no jardim, ganhando fora ela própria, sentando-se no sofá com uma taânamo. Sua postura era relaxada, mas calculada para causar efeito. Caio serviu o vinho, e eles brindaram. O som do vidro ecoou na sala, como um prensil de tempestade. Vok sabe que isso não por acaso, numa coincidência, mas o destino que nos uniu, disse ela em voz baixa. Sua perna tocou a dele sob a mesa, como naquele primeiro almoço, despertando memorias e desejos, cheios de calor. Eu sei, mas a Helena, ela não suspeita de nada. Isso vai partir o corão dela, ele comeou. Mas sua voz tremeu com o conflito interior, com a luta. Helena parte do passado, e NS somos o presente vivo e real, cheio de fogo e vida, respondeu ela com firmeza. Sua mão pousou em seu joelho, apertando levemente. Vok forte Caio. Pegue o que Vok quer. E se pegar demais, NS2 ganhamos, encontramos o que faltava nesta vida chata, cheia de rotina. Eles conversaram por horas sobre o futuro, sobre desejos, sobre como poderiam viajar juntos no fim de semana para uma pousada tranquila à beira de um lago. E suas palavras plantaram sementes de vida, minando sua determinação, fazendo-o ver novos horizontes. Mas o destino gosta de intervir inesperadamente, como uma chuva repentina em um dia claro. Helena voltou da viagem de Negcius um dia antes. O voo foi cancelado por causa do mau tempo, e ela decidiu fazer uma surpresa, comprando seus doces favoritos no caminho e flores para casa para agradá-lo. A porta se abriu silenciosamente, mas os passos ecoaram no corredor, e a cena que ela viu, Caio e Marta em um abrão apaixonado, quebrou tudo, como vidro sob um golpe. Vão como uma mulher adulta, Helena, entende tudo sem palavras, sem explicar as desnecessidades. A vida cheia de reviravoltas, respondeu Marta.
fria mas com um toque de superioridade sem vacilar, ajeitando o vestido com dignidade. Caio sentou-se na cama tentando encontrar palavras. Helena, espere, me deixe explicar. No que parece. Tudo ficou confuso. Mas ela não esperou. A raiva explodiu como lava. Ela deu um tapa em seu rosto, uma algrima escorreu por sua bochecha, e as palavras voaram como punhais, cheias de dor e acusais. As algrimas jorraram, e ela saiu batendo a porta com tanta fora que a casa tremeu, deixando um eco. Caio ficou arrasado, sentado na beira do sofá com a bochecha ardendo e o corão partido, sentindo um vazio por dentro como um poço sem fundo. Marta se aproximou e sua mão pousou em seu ombro de forma tranquilizadora, mas com um ar de triunfo. Agora vou comer completamente sem olhar para a TRS. Vamos comear de novo, construir o nosso próprio mundo, ela sorriu. E em sua voz havia a mesma confiança do início, como a de um vencedor em um jogo. Este o fim de tudo que existia. Eu perdi tudo que tinha, ele murmurou, sentindo desespero, como um fardo pesado. Helena, apesar da traio, decidiu lutar. Alguns dias depois, ela ligou no meio da noite. Lembra da nossa primeira noite? NS, nos amamos de verdade. Pelo filho que planejamos ter, vamos tentar salvar isso, perdoar, comear de novo, disse ela ao telefone, e sua voz se suavizou com as memorias, cheia de dor e esperança. Marta manipulava de outra forma. Voque nunca vai me esquecer. Eu sei do que Voque precisa. Conhece os seus segredos melhor do que Voque mesmo. Eu sou seu destino, seu fogo. Caio ficou dividido por semanas, não dormia à noite, refletindo em sua garagem sobre seu Fusca, revirando as opes na cabeça, pesando a culpa e o desejo, como em uma balana. Como escolher entre elas? Entre o passado e este fogo, entre o amor e a paixão, entre a estabilidade e o caos, ele se perguntava em voz alta, olhando para as estrelas atrás da janela aberta. NS, vamos encontrar um equilíbrio, um caminho onde tudo se ajeita. Sem perdas, ele finalmente respondeu com firmeza, decidindo-se por um compromisso, por uma união em comum. Depois de longas discussões, ugrimas e explicais, eles concordaram pelo futuro, por aquela estranha família que se formou dos cacos de luzes quebradas. Eles se mudaram para uma casa de campo espaosa em uma réia arborizada, com uma horta onde cresciam jabuticabeiras e arbustos de amora, cheios de frutos. E frios quartos, para que todos tivessem espaço e privacidade sem conflitos. Helena decorou seu quarto em tons claros, com cortinas de renda e fotos do casamento nas paredes, tentando restaurar o calor e a confiança. Marta em tons escuros, com cortinas grossas, onde reinava uma atmosfera de mistril e seduo, com livros nas prateleiras e velas na mesa. Caio trabalhava incansavelmente, pegou trabalhos extras, consertava carros em horas extras, para que houvesse o suficiente para todos, para essa vida em comum, cheia de compromissos e acordos. Meses se passaram, e parecia que o equilíbrio havia sido encontrado. Os dias com Helena eram tranquilos, cheios de cuidado e planos. As noites com Marta, apaixonadas, cheias de fogo. Mas ento veio a notícia que virou tudo de cabeça para baixo. Helena anunciou que estava grávida, mas no ultrassom descobriram que o filho não era de Caio. Ela confessou seu próprio caso durante a viagem de Negcius, vingando-se da traio cheia de amargura. Marta, ao ouvir isso, riu friamente. Vê, Caio, todos NS jogamos o mesmo jogo. Eu sabia disso desde o início. Este era o meu plano, nos amarrar para sempre neste caos, nesta teia de aranha. Caio, atordoado, foi para a garagem, onde seu velho Fusca o esperava, cheio de memorias, e partiu noite adentro, deixando as duas na casa de campo, percebendo que a verdadeira liberdade estava na sólido, longe das intrigas. Se a estria te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. O que você acha? Caio poderia ter escolhido de outra forma? Compartilhe nos comentários se vale a pena lutar por uma família em tal situação. Aguardo sua opinião.